Oi, gente, boa tarde, meio-dia, 32 minutos. Já estamos no ar, começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. Hoje a gente abre com imagens panorâmicas do céu de Barreiras. Você ser, mas de forma tímida, a temperatura segue bem agradável aqui na cidade, 28 graus de temperatura, céu praticamente azul, mas encoberto também por muitas nuvens nesse comecinho de tarde. As imagens ao vivo de Barreiras para você. Agora uma imagem muito bonita do centro de Correntina, onde o céu está mais azul ainda, só nuvens esparsas realmente e o sol um pouquinho mais aberto, mas a temperatura também bem agradável em Correntina. Para vocês terem uma ideia, nesse comecinho de tarde, quando normalmente faz bastante calor, tem só 27 graus neste momento. As imagens ao vivo do Rio Correntina, no centro da cidade, ponto turístico do Paraíso das Águas. E agora a gente vai conversar com o Gabriel Pires. Ele está em Luiz Eduardo Magalhães e vai trazer para a gente os destaques desta edição de quinta-feira lá em Luiz Eduardo. Aqui está então o Gabriel ao vivo conosco, ele e o Thiago Santos. Bem-vindo, Gabriel, boa tarde. O que você conta de novo para a gente nesta edição? Conto que assim como Correntina e Barreiras, aqui em Luiz Eduardo o clima está bastante agradável, 27 graus, ventando bastante. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. E essa mudança de clima aqui no oeste baiano, a chegada das primeiras chuvas desta estação, está possibilitando que o Previfogo e o Corpo de Bombeiros extinguam as últimas queimadas. Hoje cedo nossa equipe conversou com o Previfogo, que afirmou que em Barreiras todos os focos de incêndio já foram apagados. Excelente notícia após esse longo período de estiagem, de muitas queimadas e de muita fumaça aí em Barreiras. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. Que bom, ótima notícia então, Gabriel Pires ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Confirmando para você, hoje é quinta-feira, 23 de outubro de 2025, o Bahia Meio-Dia cheio de informações já está no ar. 12h34 agora. Dia e 37, estamos voltando ao vivo com imagens de uma outra cidade aqui da região oeste, Ibotirama, onde a temperatura também está agradável, o mesmo panorama das outras cidades da nossa região, 27 graus agora e 16 quilômetros por hora a intensidade dos ventos. Imagens ao vivo para você de Ibotirama aqui no Bahia Meio-Dia. Gente, com a virada no tempo, os brigadistas do Previfogo reduziram os atendimentos de queimadas na nossa cidade. Ainda bem, Sobre esse assunto, vamos dar uma conversada então de novo com o Gabriel, direto de Luiz Eduardo, ele tem os detalhes para a gente. Ainda bem, Gabriel? Convivemos tanto tempo aí com tanta fumaça, agora a situação é diferente. Bem-vindo, Gabriel. Pois é, Carlos, depois desse longo período de estiagem, tempo firme, baixa umidade, muita fumaça, hoje a gente pode anunciar que os focos de incêndio já acabaram em Barreiras. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse anúncio foi feito pelas equipes do Previfogo, que afirmaram na manhã de hoje, o chefe do Previfogo, o Hugo Oliveira, afirmou que com a chegada das chuvas aqui na região, as ocorrências acabaram. No momento, a brigada não atua em nenhum incêndio. A última ocorrência que o Previfogo atuou foi nas proximidades da Cachoeira de Redondo. Esse foco de incêndio que começou no final de semana foi combatido até a segunda-feira. 10 brigadistas trabalharam e felizmente conseguiram conter as chamas. A gente sempre lembra, que esse é o período do ano em que mais focos são registrados. Esse finalzinho de outubro já começa a reduzir por conta dessa chegada da massa de ar frio
aqui na região oeste, que baixa a umidade, também chega nuvens com formações chuvosas e o verde começa a novamente tomar a região. As chuvas começam a chegar e daqui a pouco o verde começa a tomar a região oeste. É com você, Carlos. Ok, boas notícias, muito obrigado. Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E a gente segue falando de clima, né? Vamos fazer um contato agora com Salvador para conversarmos com a Camila Oliveira e saber como ficam as temperaturas para algumas cidades aqui do oeste baiano hoje. Oi, Camila, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Carlos. Boa tarde para você também, para todo mundo. Uma excelente quinta-feira. Deu uma esfriada por aí em toda a Bahia essa semana, temperaturas mais baixas, esse clima mais ameno, mesmo na primavera, influência dessa frente fria e dessa umidade. Para vocês não tem alerta, nem de chuva, nem de baixa umidade. Então deve continuar nessa condição, com céu parcialmente nublado, para Barreiras 30 graus, ventos mais fortes, chegando a rajadas de 34 km por hora. E previsão para os outros municípios que eu separei hoje, Buritirama e Serra Dourada, máxima chegando a 30 também, só que durante a noite e a madrugada e também logo cedinho esfria, tá? Chegando a sensação térmica de 17 graus. Por enquanto esse é o cenário, tá bem agradável mesmo o clima, para quem está perto do mar, a preocupação continua sendo a chuva. Um beijo para vocês e até mais. Obrigado, Camila, pelas informações. E a Escola SESI Inês Pita de Almeida está realizando a mostra STEAM 2025. O tema é Inteligência Artificial para um Futuro Sustentável. O evento está apresentando projetos bem criativos que mostram como a tecnologia pode contribuir para uma sociedade mais consciente. A escola abre as portas para a comunidade com uma exposição interativa. São 8 salas temáticas que abordam temas como ética e inteligência artificial, sustentabilidade, arte digital e acessibilidade também. Os visitantes ainda podem conhecer os estandes que são parceiros do evento. A mostra STEAM 2025 segue até amanhã, sexta-feira, e as visitas podem ser feitas das 8 da manhã até as 5 da tarde, lá mesmo na Escola SESI Inês Pita de Almeida, que fica no bairro Bela Vista, próximo ao Hospital do Oeste. Lembrando para você que a entrada é de graça. E por falar no SESI, a escola, que funciona em Barreiras, está com vagas abertas para alunos que querem estudar na instituição a partir do ano que vem. 10% das vagas são para bolsistas, que depois de selecionados não pagam absolutamente nada pela graduação, é tudo de graça. Mas é preciso ficar atento aos prazos, porque as vagas são limitadas. A Ana Paula Fernandes, que é diretora do SESI Senai, conversou comigo sobre esse assunto. Até o dia 7 de novembro, as inscrições estão abertas para o nosso processo seletivo de bolsa de gratuidade aí para o ensino médio. É o ensino médio técnico profissional, mas também tem um limite das inscrições. Então, se chegar a preencher o limite das inscrições, aí essas inscrições podem se encerrar antes do dia 7. São 30 bolsas para esse processo seletivo de 2026. Mas nós temos o limite de 300 inscrições. Então, teremos aí uma concorrência de 10 por 1, né? Então, são 300 inscrições para 30 vagas de bolsas que nós estamos oferecendo aí para 2026. Ô Ana, e o que é que vocês exigem dessas pessoas, né, que querem estudar aqui no SESI, sem pagar nada, tudo de graça? Então, primeiro que ele seja concluinte do ensino fundamental, agora em 2025, ou seja, seja um aluno concluinte do 9º ano, a antiga 8ª série, e que faça a inscrição no processo seletivo, se inscreva, venha fazer a prova, passe nesse processo mesmo da prova, e que tenha renda familiar de até 2 salários mínimos e meio. Ou seja, essas vagas elas são ofertadas para estudantes que têm uma renda familiar baixa. Agora, quem passar, por exemplo, para Barreiras, pode ser de outra cidade, mas daí, no caso, tem que estudar aqui, né? Isso.
No ato das inscrições, como toda a Rede Bahia, ela está oferecendo bolsas, então em todas as escolas, é importante ficar muito atento na escolha da escola que você deseja. Eu sou de outra cidade aqui circunvizinha e quero concorrer a uma bolsa para a Escola de Barreiras. Então eu escolho lá a Escola de Barreiras, não tem problema você ser de outra cidade. Esse processo é um processo gratuito, mas ele é um processo que ele é auditado. Então, assim, esse estudante, ele inclusive recebe visitas domiciliares, né, de assistente social para confirmação da sua renda. E, independente da cidade que ele esteja, esse processo acontece. Então, se tem um estudante aqui de Riachão, de Angical, enfim, de qualquer cidade, veio, fez, passou em todos os critérios, né? Ele consegue sim, pode sim ser estudante nosso. Obrigado, Ana. Até o dia 7 de novembro, então, inscrições abertas. E acontece hoje em Luiz Eduardo Magalhães o Marketing Experience. É um evento promovido pelo Sebrae. O jornalista Benhur Correia, que é jornalista, trabalha no Fantástico, estudioso do assunto, vai falar sobre inteligência artificial. Ele apresenta propostas inovadoras que podem ajudar no dia a dia das empresas e das pessoas como ferramenta de suporte. Se você tem interesse em participar desse encontro, que é muito rico sobre tecnologia, ainda tem vaga. Acesse as redes sociais do Sebrae e faça a sua inscrição. O Bahia Meio Dia faz uma pausa bem rapidinho e no retorno a gente traz outras notícias da região oeste para você. No Bahia Meio Dia de hoje você vai ver uma reportagem sobre a necessidade do cadastro biométrico para votar nas eleições do ano que vem. O Brasil tem mais de 154 milhões de eleitores aptos a votar, mas quase 20 milhões ainda não realizaram o cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. Meio-dia e 48 minutos, as imagens ao vivo agora de Luiz Eduardo Magalhães. Repara aí nessa imagem que tem poucas nuvens no céu, né? Praticamente azul. Não existe, pelo menos por enquanto, possibilidade de chuva, mas a temperatura está bem agradável por lá. 27 graus, imagens ao vivo da Avenida Brasília, meio-dia e 48 minutos agora. Vamos falar um pouquinho de eleição, porque pelo menos 7 mil eleitores estão com os títulos cancelados ou suspensos. Lá mesmo em Luiz Eduardo Magalhães, onde a gente acabou de mostrar imagens ao vivo. Esse número corresponde a quase 10% do eleitorado apto para votar. E muita gente tem aproveitado para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e não ficar mais com pendências, então, na hora de votar. Rodriênio veio ao cartório eleitoral para transferir o título de eleitor e cadastrar a biometria. Vim fazer a regularização do meu título de eleitor, que eu sou de outro estado. Aí não tem como eu estar voltando por conta do meu trabalho, então eu tive que fazer minha mudança, a transferência para o Luiz Eduardo Magalhães. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros maiores de 18 anos e facultativos para os jovens de 16 e 17, para os idosos com 70 ou mais e para os analfabetos. O Brasil tem mais de 154 milhões de eleitores aptos a votar no ano que vem, mas quase 20 milhões ainda não realizaram o cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, mais de 5 mil eleitores estão com os títulos cancelados por falta da biometria. O prazo final é a primeira semana de maio de 2026. O que acontece? A gente tem até lá para que esse eleitor regularize a situação, porque 6 de maio, se não me engano, de 2026, é o último dia para qualquer procedimento relativo ao título eleitoral. Então, o eleitor deve comparecer até essa data e a gente sempre pede que se evite esse prazo final, porque tem aquelas filas enormes e todo aquele aborrecimento de final de cadastro. O processo de regularização e cadastro biométrico é feito no cartório eleitoral, onde os eleitores também podem emitir o título e a segunda via, transferir o domicílio eleitoral e revisar dados de cadastro. Já tem um tempo que eu não voto, né? Aí pode prejudicar o título eleitoral aí.
Essa opção de mudar para aqui também. Estava há quantas eleições sem votar? Ela tem 2 já sem votar. Aí eu achei importante mudar logo, né? Sempre bom estar em dia com o processo eleitoral aí. Os serviços ficam disponíveis para o eleitor até a primeira semana de maio de 2026, ano em que os eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. Muito importante, por isso que eu vim hoje, né, para tentar transferir meu título aqui para o Luiz Eduardo Magalhães, que eu já moro aqui agora, não estou morando aqui. E é muito importante nós, como cidadãos, né, escolher a pessoa certa, né. Mais de 5 mil por estar sem biometria, e temos ainda fora isso 2 mil porque não votou nas últimas 3 eleições. Então dá mais de 7 mil títulos cancelados. É preocupante porque você tem um eleitorado, um número elevado de cidadãos, de pessoas que moram na cidade, que estão no cadastro eleitoral, mas que estão inaptos. Inclusive, isso causa problemas para eles, por exemplo, quando precisam acessar outros serviços. Hoje, a biometria, ela dá lá o nível ouro, né, no Gov, no site do Gov. Então, quem não tem esse nível não acessa determinadas ferramentas de outros sites, de outros órgãos. Cria problema para o eleitor. E a gente vivencia o seguinte: o eleitor com um problema, vai no outro órgão, ele exige a biometria, o eleitor vem para cá correndo, né, e tal, para tentar resolver. E muitas vezes nem consegue fila e tal. Então, o bom, hoje está tranquilo, por enquanto está tranquilo, esse finalzinho de ano aí, é bom que o eleitor venha para regularizar. Aproveita e regulariza logo, né? Fica tudo bem. Olha, a Polícia Militar realizou nesta quarta-feira a cerimônia de troca de comando da 83ª e da 30ª Companhias Independentes de Polícia Militar. O evento marca a transição de lideranças nas unidades que atuam em Barreiras e também em Santa Maria da Vitória. A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Barreiras, teve a presença de muitos familiares e amigos dos militares. As cerimônias de troca de comando são tradicionais na corporação e simbolizam a continuidade do trabalho da Polícia Militar, mantendo sempre, né, aquele compromisso com a segurança pública e o serviço prestado à comunidade. Na 30ª Companhia Independente, que tem sede em Santa Maria da Vitória, o Major PM Cícero Adson de Jesus Quezado encerra um ciclo de 10 meses à frente da unidade. Quem assume por lá o comando é o Major PM Jonathan da Silva Ribeiro Mocitaíba. Já na 83ª, em Barreiras, o Major PM Éder Silveira Rosário, que também esteve no comando desde dezembro de 2024, passa agora a função ao Major PM Cristiano Andrade da Gama. A gente deseja boa sorte aos dois que estão assumindo as novas funções. O Bahia Meio Dia faz uma pausa e já tem muito mais informação da região oeste para você. 12h54 agora. Imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, agora 12h55. Um projeto tem transformado a rotina de quem decidiu deixar o sedentarismo para trás. Com dedicação, superação e muita disciplina para o bem-estar e uma vida mais saudável. Uma vida sedentária que ficou para trás com os passos da corrida. Há 20 anos, Rosimeire iniciou a prática esportiva para combater a obesidade. Há 3, ela participa do Instituto Ecocidadão. A organização, criada em Luiz Eduardo Magalhães, tem como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar. Mudou muito, né? Mudou assim o meu físico, né? A minha saúde melhorou bastante, que eu nunca mais adoeci, nunca mais tive problema de coluna. E para mim hoje a corrida para mim é tudo, né? Aí comecei a correr, participo muito de corrida, faço academia. Hoje a minha saúde, eu sou outra pessoa. O Instituto foi idealizado há 4 anos para incentivar a prática esportiva entre adultos, idosos e crianças. A cada encontro, os corredores amadores desafiam os limites do corpo e vencem barreiras do físico e da mente. Como corredor, né, eu sou também um incentivador ao esporte aqui na cidade. A gente já teve pessoas que chegou
para correr com a gente. No início ali não conseguia correr, hoje a gente já tem pessoas que já correm seus 21 km tranquilo, né? 10 km. Então são pessoas que estão desenvolvendo na corrida e também é saúde, né? Falando de saúde. A atividade física é saúde física e mental, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde. O grupo se reúne 3 vezes por semana, no início da manhã. Caminhada e corrida estão entre as atividades desenvolvidas. Najara entrou no esporte para vencer o sobrepeso e hoje tem uma vida saudável. Estava muito sedentária, muito parada, sem fazer nada, né? E aí, com a gente junto o grupo, né, falando, toda vez eles estão lá às 5h30 da manhã, e se você se compromete, né? Falei, eu vou deixar lá meus coleguinhas desamparados, não, né? E aí a gente começou a fazer e estamos na caminhada, já faz 2 anos e pouco já que a gente está junto. A corrida é o esporte mais praticado do mundo, segundo o relatório anual sobre tendências de esportes do Strava. Segundo dados da plataforma, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de corredores. São 19 milhões de pessoas praticando o esporte. A prática esportiva melhora o condicionamento físico cardiovascular e pulmonar, fortalece músculos e ossos, auxilia no controle do peso e de doenças como diabetes. A corrida hoje, ela traz vários benefícios, né? Um dos principais benefícios que ela traz é a saúde mental, né? Tanto uma pessoa que tem alto problema de glicemia também a gente consegue ter, no caso a diabetes, né? Então tem vários tipos de doença que com a corrida a gente consegue trazer um benefício muito bom. A corrida hoje é um item principal nessa área dessas doenças que vem causando hoje, né? Diabetes, né? Pressão alta, então a gente consegue se adaptar muito bem praticando atividade física, a corrida. O esporte atua também na liberação da endorfina, hormônio associado à sensação de prazer, bem-estar, que reduzem o estresse e a dor. A corrida tem me ajudado bastante a resolver os meus conflitos, né? Os meus desafios. E é no momento da corrida que eu tenho o meu momento de reflexão. Eu gosto. Quem pratica o esporte, né, tem uma outra mentalidade, né? Eu acredito que o esporte ele veio realmente para ajudar bastante na nosso emocional. É o corpo, é o espírito e a alma, né? Então eu acredito que o nosso corpo ele é bem trabalhado nesse momento. E para fechar, vai ser inaugurada logo mais à noite o Polo Barreiras de Judô. A inauguração é hoje às 19h na Praça da Juventude, Ismael Figueiredo, no bairro Vila Regina. Você está vendo as imagens aí. Boa tarde, gente. Até amanhã. Bahia Meio Dia. Oferecimento